É um aplicativo que o produtor ele vai na lavoura ali para identificar pragas. Então ele vai identificar qual que vai apontar ali no aplicativo, já tem as pré-definidas ali, né? Muitas vezes ele já ajuda a identificar qual que ele identifica onde está. Por geolocalização ali no telefone já ficam aqueles pontos marcados, né? Então ele consegue falar onde que está, qual que é o nível de infestação, todas essas questões. Para que tudo isso? Para quando você for aplicar algum tipo de defensivo, alguma questão ali, né, para acabar com aquela praga, você não precisa aplicar isso na lavoura inteira. Você vai fazer isso pontualmente nos locais onde você precisa fazer. Olá, sejam muito bem-vindos ao AgroSummit Podcast. Aqui você se conecta com o agronegócio digitalizado, o agronegócio moderno e tecnológico. Eu sou Bianca Carvalho, host desse encontro. Tenho ao meu lado a Dama Romã, que vai me ajudar a conduzir essa conversa, hoje com o Fabrício Orrigo. Ele é diretor de produtos do segmento agro da TOTUS. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Seja bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom, a gente gosta de começar conhecendo você, sua trajetória profissional. Eu dei uma pesquisada, eu vi que você tem bastante experiência no setor de logística, né? Antes de entrar na TOTUS, compartilhe um pouquinho com a gente. Legal. Bom, como você disse, eu comecei no segmento de logística, né? Eu sou formado em engenharia de produção e trabalhei por muitos anos nesse segmento, mas muito voltado para a operação mesmo, logística ali de armazém, transporte. E passei por diversas áreas dentro desse mercado, assim, né? Tanto na parte de projetos, de operações, comercial. E aí, há pouco mais de 5 anos, agora quase 6, eu tive essa oportunidade de fazer um pouco dessa migração de carreira saindo, né, do segmento especificamente na parte de operação e migrando para a parte de tecnologia, mas ainda atuando com logística, né? Então, quando eu vim para a TOTUS, eu vim para justamente cuidar de uma empresa que havia sido adquirida, né, que trabalhava nesse segmento com softwares para gestão de transporte. E 2 anos depois, eu acabei recebendo esse presente aí, que foi, né, ser convidado para cuidar do segmento, né, da nossa vertical de agro, né, voltado para produtos que são específicos para o agro, né, dentro da TOTUS, e estou lá há pouco mais de 3 anos já, então o tempo está passando bem rápido, mas é um pouquinho, de uma forma bem breve, assim, um pouco do meu histórico. E até então, a TOTUS ainda não tinha o segmento do agro. Você começou para realmente conduzir esse segmento? Na verdade, não. Na verdade, já tinha, Tá. né? A TOTUS já atua no agro há bastante tempo, né? Muito nesse modelo que a gente tem, né, de crescimento, às vezes por aquisição também de empresas. Então, é um movimento que já começou há bastante tempo. Mas o segmento agro, ele não tinha uma vertical específica dedicada para isso. Ele tem uma vertical para isso, mas que ficava dentro de uma gestão junto com outras verticais que a gente tem. E aí, entendendo a importância do agro, né, entendendo que a TOTUS, como né, maior empresa de tecnologia do Brasil e tem presença em todos os segmentos, então, e o agro, né, com a importância que tem dentro da economia, precisava ter uma atenção maior, e aí foi nesse momento que a gente resolveu separar totalmente essa vertical, e aí eu acabei assumindo. Então, já existia, mas ele dividia um pouco a atenção com outros segmentos antes. Isso foi em 2022. 2022, no meio de 2022 que eu acabei assumindo. Perfeito. E compartilha um pouquinho com a gente o perfil do cliente que a TOTUS atende. Tá. Hoje, a gente tem, né, quando a gente falando como TOTUS, né, a gente trabalha olhando a cadeia do agro, né, a gente atende o segmento inteiro. Então, todos os perfis de empresas e atividades também, né, olhando todos os elos ali da cadeia do agro, a gente está como TOTUS presente em tudo. Mas por que eu falo como TOTUS? Porque como a gente tem diversos produtos, diversos, né, subsegmentos internos ali, então a gente tem os produtos que a gente fala que são mais cross, né, que
por exemplo, o próprio ERP ou os produtos de RH, por exemplo, que é mais ou menos o mesmo produto, você utiliza ele em qualquer segmento, né? O produto é o mesmo, com algumas, lógico, customizações, alguns ajustes, mas a base do produto é a mesma. E a gente tem os produtos que a gente chama de core, que são os produtos que basicamente, assim, eles só vão performar naquele segmento específico, né? E aí, para isso, a gente tem, né, todas essas verticais, né? Então, tem o agro, tem manufatura, logística, saúde, hotelaria. A gente tem 12 segmentos ali que a gente desenvolve produtos específicos para aquele segmento. Então, novamente, quando eu falo de TOTVS como um todo, olhando todas as soluções da TOTVS, a gente atua na cadeia inteira. Quando a gente fala dos produtos mais vocacionados mesmo, que é essa divisão que está comigo, a gente trabalha num perfil de produtor mais do médio para grande, né? Hoje, se a gente pegar a nossa base de clientes hoje, ela está mais focada nesse sentido. E a gente tem 4 subsegmentos assim, que a gente atua melhor, né? Então, um que a gente é muito conhecido e reconhecido, né? Que é o segmento de bioenergia, né? Então, a TOTVS hoje, a gente tem uma participação de mais de 60% nesse mercado de usinas de etanol e açúcar, né? Voltado para a parte de cana. E o que é legal também agora, né? Com todo esse movimento que está acontecendo as novas fontes ali, né? De fazer o etanol de milho, de cereais, a gente também já está nisso, então a gente já tinha um case ali de etanol de milho e recentemente também a gente acabou de fechar mais 2 operações, uma com etanol de milho e outra com etanol de trigo. Que bacana! Então, esse segmento de bioenergia é um que a gente é bem reconhecido e bem forte. O segundo, que é a parte que a gente chama de multicultivo, que é uma solução muito parecida com o que a gente tem para bioenergia, que é a gestão agrícola, a parte de produção e tudo mais, mas para tudo que não é cana. Então, soja, algodão, milho, café, aí a gente tem grandes clientes também, né? Os principais produtores hoje do Brasil, os maiores, na verdade, todos também utilizam. Aí a gente tem um terceiro subsegmento que a gente chama de comercialização e beneficiamento, que aí são algumas soluções com esse fim, né? Tanto para compra e venda de commodity ou para parte de beneficiamento de grãos, beneficiamento de algodão. Então, a gente tem algumas soluções específicas para isso. E aí, algumas que a gente chama de agnóstica, né? Que você pode plugar ali em qualquer RP, outras que são módulos dentro dos nossos RPs, mas que são mantidos e evoluídos tal, pelo nosso time de agro. Então, por ser muito específico. E por último, ainda né, nessa linha dos subsegmentos, a gente tem o que a gente chama de agrodistribuidor ou varejo agro, que é um vertical mais nova que a gente está trabalhando, que é focado na parte ali daquele elo inicial da cadeia ali de revenda de insumos, cooperativas e cerealistas. Então, falando de público, assim, quando a gente fala de produto vocacionado para o agro, esses são os principais subsegmentos que a gente atua. O agrodistribuidor, inclusive, é um lançamento super recente, né? Exato. Essa é uma demanda que a gente entendeu, né, que existia no mercado e que a gente, como TOTVS, já atuava, né? A gente tem bastante cliente de cooperativa, de revenda também, cerealista, mas entendemos que o produto que a gente tinha antes, a gente ainda demandava um esforço grande assim para atender esses clientes. Então, demandava uma customização maior, demandava algumas questões ali que acabavam, às vezes, deixando o produto mais caro, um pouco mais difícil ali. E aí a gente, né, entendeu que é um mercado que faz sentido para a gente, que tem uma carência ali de ter produtos mais específicos, né? E resolvemos fazer esse investimento, né? Fizemos todo um trabalho ali de pesquisa de mercado para entender quais são as dores desse mercado. E estamos, desde o começo desse ano, já nesse projeto. É um projeto que, quando a gente fala, ele não é uma solução única, né? Então, assim, ele está baseado no ERP, né? Nesse caso, o Proteus. Né? Então, a gente criou um módulo novo dentro do Proteus, chamado Agrodistribuidor, que vai puxar essas soluções. Mas tem uma série de outras soluções que vem junto ali, né? Que para esse mercado são importantes e que a gente está dando uma cara mais voltada para ele e já integrando também as soluções,
né, com esse módulo para que seja um pacote completo ali. Então, tanto na parte de comercialização, na parte de pesagem, de CRM, uma série de outras soluções que a gente está agregando. E já começamos as primeiras entregas, assim. Então, né, agora nesse primeiro semestre, a gente já entregou toda uma evolução na questão de barter, né, que é um ponto bem importante para essa questão de revendas, né, para esse mercado de revendas. Então, a gente trouxe já uma evolução bem grande nessa funcionalidade. E estamos com um roadmap grande ali de coisas para entregar também para atender esse mercado e também nos posicionar melhor nesse mercado. Acho que a gente já tem mostrado mais a cara também, né, em eventos e também trazendo uma visão da nossa presença aí nisso. Legal. Você quer falar? Eu ia perguntar, Fabrício, você comentou que vocês fizeram algumas buscas para entender melhor sobre as principais dores do mercado. Queria que você comentasse quais foram essas buscas que vocês fizeram para trazer essas soluções mais personalizadas. Se eu puder complementar, Sim. que eu achei interessante que você comentou isso, e numa outra conversa que a gente teve, você mencionou sobre o relacionamento da TOTVS com os clientes, de ouvir o que o cliente traz. Então, Sim. só para complementar, se puder trazer um pouquinho disso Não, também. perfeito. Acho que encaixa bem ali as duas questões. Bom, a gente fez realmente um trabalho de pesquisa mesmo. A gente contratou uma consultoria externa porque cada vez mais a gente vem nesse processo de tentar ouvir o que o mercado precisa, né, no desenvolvimento ali. É lógico que a gente está todo mundo próximo, mas quanto mais informação a gente consegue ter, né, desse mercado, é importante para que a gente desenvolva uma solução que vai estar mais aderente ao que o cliente precisa e não necessariamente fazer aquilo que a gente acha que ele precisa e depois chegar lá e descobrir que não era bem assim. Então, a gente fez um trabalho bem grande, bem extenso nesse sentido, né? A gente selecionou perfis de empresa dentro daquilo que a gente gostaria, criou ali uma série de questionamentos que faziam sentido para a gente entender melhor ali onde estavam essas dores. E isso contribuiu bastante para a gente tomar essa decisão de que realmente tem oportunidade, né, de fazer. E aí, em paralelo a isso, né, então, esse processo inicial foi mais aquele processo de, olha, tem oportunidade aqui, faz sentido a gente investir, vamos fazer. Uma vez que a gente começou a fazer, a gente também começou a chamar clientes, né, tanto clientes que são atuais clientes, como prospects, assim, ou clientes que utilizam alguma outra solução da TOTVS, mas não utilizam essa parte mais voltada do RP, para participar dessa iniciativa também. Então, a gente apresentava, né, a iniciativa, via, primeiro, né, para ajudar a validar se aquelas dores que a gente tinha identificado realmente faziam sentido para eles, se era algo que eles também concordavam. E começamos a desenvolver algumas coisas quase a quatro mãos, assim, de realmente falar, olha, ajudar, estamos fazendo desse jeito, vocês acham que esse é o caminho, e eles também validando e tal. E sempre tentando também não cair na armadilha de fazer alguma coisa que fosse atender só aquele cliente, porque senão a gente cai de novo no processo que a gente tinha antes, que era ter que customizar e fazer mais. Então, a ideia era justamente que a gente pudesse ter essas soluções de uma forma que não só aquele cliente pudesse usar, mas outros também tivessem dores parecidas, pudessem também utilizar. Então, a gente vem aplicando esse conceito assim, nesse processo. Acho que está sendo bastante benéfico assim, né, para todo mundo. Né? Acho que até, né, quando eu estava lá no evento que a gente tinha um pessoal da Canda ali, né, que era uma cooperativa que está participando com a gente desse projeto também. É legal no caso deles que a gente está avançando olhando uma outra frente que a gente tem, que é uma outra unidade de negócio que a gente tem dentro da TOTVS, que é da RD Station, né? Então, ali a gente, junto com eles, desenhamos, na verdade, toda uma jornada ali para utilizar essas soluções mais de marketing digital, assim, para fazer relacionamento com cooperado, para fazer captação de cooperado, para ter toda uma questão utilizando ali a parte de WhatsApp, uma série de soluções que a gente tem ali para isso também. Então, de novo, né, porque não é só o RP, é uma série de soluções. Então, estamos evoluindo dessa forma, assim, está sendo bem legal, uma experiência muito, acho que importante para a gente.
E vocês observam que realmente há uma busca pelo produtor, pelas empresas cooperativas, de entenderem mais sobre, por exemplo, como utilizar o WhatsApp da melhor maneira? Aí também entra a questão de, por exemplo, automação, Sim. todo esse universo. Exato. Não, acho que tem bastante demanda, né? A gente vê ainda, né, que o WhatsApp hoje é um canal, né, fundamental ali, né, para o relacionamento ali com os cooperados, que seja nesse caso da cooperativa ou dos próprios clientes das revendas mesmo, mas que muitas vezes é aquilo, ele fica preso, né, às vezes no dispositivo pessoal ali do vendedor ali, a revenda ou não consegue fazer de repente um processo de campanha para promover algum produto. Então é esse tipo de solução que a gente está, né, tá olhando e está trazendo também, né, de conseguir ter uma gestão melhor dessas conversas, né, que não fique uma coisa muito pessoal ali só no telefone daquele vendedor, que ele tem todos os contatos, ele tem todas as conversas, ele tem todo o histórico, aí ele vai embora, você perde tudo aquilo, né? Então você ter uma gestão melhor disso, mas também olhando muito por esse lado, de você poder fazer, né, processos ali de impulsionar a venda ou questões mais que não são para um único, né, mas de uma forma mais corporativa até ali. Tem bastante oportunidade, assim, a gente tem visto isso. Eu acho bem interessante essa iniciativa, porque a gente discute muito, até aqui com os nossos convidados, em relação à capacitação para as pessoas conseguirem utilizar as tecnologias, porque elas estão evoluindo muito rapidamente, né? Então, acho bacana vocês estarem olhando para essa questão de realmente da capacitação, né? De treinar essas pessoas e tudo mais para eles conseguirem otimizar vendas, enfim. Acho muito bacana, né? Essa iniciativa. E também a questão da resistência, né? Inicialmente, assim, acho que ao longo do tempo foi diminuindo a resistência dos produtores, enfim, de todo o agronegócio a usar tecnologias. Acredito que a TOTUS trazendo essas soluções também vai desmistificando toda essa questão de não usar o WhatsApp, né? Outras tecnologias. Não, sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Bom, mudando um pouquinho de assunto, estamos em ano de COP, né? COP 30. O mundo todo está olhando para o Brasil e a gente vê bastante discussão a respeito da sustentabilidade no agronegócio, né? Estamos aí também com muitas mudanças climáticas acontecendo. Como é que você enxerga o papel da tecnologia para ajudar a mitigar esses efeitos das mudanças climáticas, a alavancar a produtividade da agricultura? Eu acho que eu entendo que a tecnologia ela é um facilitador aí desse processo, assim, né? Ela ajuda por várias frentes, como você mesmo comentou. Então, acho que a questão de produtividade, né? De você aumentar a produtividade, acho que isso, de uma certa forma, tem a ver, né, com sustentabilidade também. A gente tem soluções, por exemplo, que atuam diretamente mesmo, né, nisso. Por exemplo, a gente tem um aplicativo para a parte de gestão de fitossanidade. Então, o que é? É um aplicativo que o produtor ele vai na lavoura ali para identificar pragas. Então, ele vai identificar qual que vai apontar ali no aplicativo, já tem as pré-definidas ali, né? Muitas vezes ele já ajuda a identificar qual que ele identifica onde está. Por geolocalização ali no telefone, já ficam aqueles pontos marcados, né? Então ele consegue falar onde que está, qual que é o nível de infestação, todas essas questões. Para que tudo isso? Para quando você for aplicar algum tipo de defensivo, alguma questão ali, né, para acabar com aquela praga, você não precisa aplicar isso na lavoura inteira. Você vai fazer isso pontualmente nos locais onde você precisa fazer. Que é o que a gente chama de agricultura de precisão também, né? Mas que traz toda uma questão aí, né? Tanto de redução de custo, com certeza, porque o defensivo ele tem um custo alto, então quanto menos você usar, melhor. Mas pensando em ESG, pensando nessa questão de sustentabilidade, os impactos o impacto é total, assim, né? Então, a gente tem algumas soluções mais voltadas para isso. A gente tem uma solução que é uma empresa até que a gente, dentro de um programa que a gente tem na TOTUS de investimento também em startups, assim, a gente investiu numa empresa que desenvolveu uma solução para fazer, que pega toda a informação do RP
e consegue fazer todo o cálculo da pegada de carbono daquela produção, ou daquela empresa, aquela indústria. E aí também, né, com todo esse mercado também que está nascendo, né, de carbono e tudo mais, tem tudo a ver com isso também. Então, entendo que assim, a tecnologia tem um papel super relevante e importante nesse movimento, e a gente está fazendo também, né, a nossa parte aqui também, investindo nisso para poder trazer soluções para os nossos clientes que também ajudem, né, tanto na questão de produtividade, mas questões direcionadas também assim, na parte de ESG. E, de fato, há uma preocupação do setor todo com essa questão. Sem dúvida, né? Tem muito, assim, eu acho que o agronegócio, ele às vezes ele é muito discriminado, assim, visto como um vilão de tudo, mas, né, eu que estou há 3 anos agora aqui, eu consigo, pude ver de verdade, assim, de perto, o quanto tem essa preocupação, né, com a questão de desmatamento, com a questão, né, de aplicação de químicos e questão de preocupações com trabalho escravo, com uma série de outras questões sociais, assim, né, que o agronegócio tem e que às vezes, né, acaba não sendo percebido ou acaba tendo uma distorção um pouco de realidade, assim, mas com certeza tem um foco e um viés muito grande nesse sentido. Sim. Bom, falando ainda um pouco sobre os assuntos atuais, a reforma tributária, ano que vem já está, dá início, né? Como é que a TOTVS está se preparando para atender os clientes em relação às mudanças que a reforma tributária vai trazer? Bom, vocês podem imaginar o impacto de uma reforma tributária dentro da TOTVS, né? Porque a gente tem diversos ERPs, a gente tem diversas soluções ali que atuam nessa parte mais fiscal e contábil, assim. Então, a gente já vem trabalhando, né, há bastante tempo nisso. Né? A gente está falando que a reforma tributária ela é acho que a maior mudança, né, na economia desde o Plano Real. Assim. Então, tem muita coisa para fazer. Então, a gente mais ou menos tem 3 frentes assim, de trabalho que a gente vem fazendo. Então, a gente está atuando muito na questão de conscientização, né, dos clientes. Então, a gente criou até um portal ali, onde a gente tem uma informação mais ou menos traduzida para quem não é expert no assunto, né, e conseguir se atualizar do processo, entender melhor o impacto da reforma. E estamos promovendo diversos webinars, diversos conteúdos assim que estão lá também gravados, disponíveis para o pessoal assistir e entender melhor, né, os impactos da reforma. Aí, do lado de produto, né, a gente está ajustando e adequando todos os nossos RPs, todos os sistemas onde a gente tem algum tipo de interação que demanda algum ajuste, né, a gente está fazendo essas atualizações para que todos os cálculos, as novas alíquotas, né, os novos modelos de imposto sejam calculados da maneira correta. Os documentos fiscais, eu estava vendo, tem 14 novos documentos fiscais que vão ser gerados. Então, essa adequação, né, geral, assim, que o sistema, que faz parte do nosso papel como provedor desse serviço, tanto que é uma atualização que não tem custo para o cliente, porque está dentro do nosso escopo fazer esse tipo de atualização do sistema para ele atender a legislação. Sim. E um terceiro lado que a gente também está desenvolvendo algumas soluções novas para também ajudarem nesse processo. Assim, né? Então, a gente já lançou uma solução que a gente chama de TOTVS Inteligência Tributária, que é uma solução onde o cliente consegue gerar cenários. Né? É como uma calculadora tributária? Ele consegue gerar cenários comparando a situação que ele tem hoje com a situação que ele vai ter depois da reforma estabelecida ali. E aí, com isso, ele consegue também tomar algumas decisões ali de olhar a margem, olhar da onde ele vai comprar algum produto ou outro, onde ele vai colocar talvez uma fábrica, né? Então, é meio que ajudar um guia ali para ele mesmo poder já prever esse futuro e saber as melhores decisões que ele vai tomar. E a gente tem mais duas soluções ali que elas são voltadas para manter os sistemas dos clientes atualizados do ponto de vista de regras fiscais também. Então, de alíquotas, de
classificação de produto. Então, a gente tem também algumas soluções que complementam a questão do ERP para poder ajudar todo esse desafio, assim. Mas o que a gente tem visto o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora, né? Eu ia comentar justamente isso. Então, assim, quando a gente olha, né, o momento que a gente está e olha a quantidade de clientes que já realmente tomaram alguma ação de estar atualizando e de estar fazendo o que precisaria fazer, o pessoal está para trás. Assim, tem bastante gente que ainda acho que não se atentou da importância ou da gravidade do processo, mas a gente está fazendo a nossa parte, tentando puxar e né, tem tido muitas sessões, principalmente se pegar os responsáveis ali pelos RPs da TOTVS ali, né, os diretores que se cuidam desses segmentos, eles têm feito diretamente assim eventos e tentando educar as pessoas, né, para que elas acordem e entendam que realmente o processo é para valer e que tem que fazer. Então, mas ainda está um pouquinho aquém do que Fica aí o conselho para quem está nos acompanhando, não deixar para a última hora, né? A gente falta poucos meses para acabar o ano. Só fica achando que vai chegar na hora, eles vão postergar e vai dar mais um tempinho. Então, é melhor não contar com isso. Não pagar para ver, exato, né? Exato. O agro, ele é um setor com ciclos bastante longos, desafios bastante complexos. Agora mesmo a gente trouxe esse tema da reforma tributária. O que mais te surpreendeu desde que você entrou no agro, né? Você comentou que é da logística. O que mais te surpreendeu ao longo desses anos trabalhando com agro? O que mais te orgulhou de trabalho que você fez ali na TOTVS nesse setor específico do agronegócio? Olha, eu acho que o que mais me surpreendeu num primeiro momento foi ter uma visão mais clara da dimensão do negócio, assim, né? Porque quando você fala, né, da importância do que o agro, né, a representatividade do agro dentro do PIB, tudo isso você tem uma visão de grandeza, mas é diferente de quando você vai visitar uma fazenda, né? Eu tive a oportunidade de visitar clientes nossos que são, de novo, produtores muito grandes, assim, e você entender a dimensão daquilo e o quanto realmente aquilo impacta na sociedade, assim, eu acho que isso foi muito legal de materializar um pouco isso. E eu acho que o que é legal é ver na prática o resultado do trabalho que a gente desenvolve, assim, né? Que é realmente ver a aplicação do produto, né? O produto sendo utilizado ali na lavoura. A gente tem algumas soluções ali que a gente desenvolveu algumas integrações, né, entre os nossos produtos, mas e alguns equipamentos, né? Por exemplo, a gente tem uma integração dessa nossa solução, por exemplo, de multicultivo com os equipamentos da John Deere, né? Então, quando o operador ali da máquina, ele vai... Toda a ordem de produção, a ordem de serviço, ela é gerada no nosso produto e isso migra de forma automática ali, né, por integração direto para o Operation Center da John Deere ali, que vai depois disparar isso para a máquina. Então, um trabalho que o operador tinha ali de setup, a hora que ele ia começar a trabalhar, que demorava, sei lá, 10, 15 minutos do dia dele ali para programar o que ele ia fazer, hoje dá um pop-upzinho ali na tela dele, aperta o botão, ele já recebe toda a informação que partiu do nosso sistema para lá, de uma forma automática. Isso facilitou muito, né, a vida dele. Então, coisas que parecem simples para a gente que está acostumado a mexer no celular toda hora e tá tudo muito na mão ali, mas que mudam muito ali a vida de quem está no dia a dia, os apontamentos mesmo, né, de você tinha muito apontamento manual antes e agora isso sendo feito tudo de forma automática, e eu acho que é isso, assim. Desculpa te interromper. Eu iria até comentar sobre esse ponto em relação ao trabalho da TOTVS com os parceiros. Né? Você comentou aí da John Deere. Como é que é esse trabalho de conversar com os parceiros, entender quais dores vocês conseguem trabalhar juntos para suprir? Como é que isso acontece? É uma via de mão dupla, assim. A gente, muitas vezes,
parte da gente procurar, né, o parceiro ali, né, quem o cliente utiliza já nessa questão, né, de soluções de equipamentos ou né, às vezes a parte de controle, às vezes de chuva, controle de solo, né, tudo isso. Então, a gente não tem na TOTVS um foco realmente em entrar na parte de hardware, né? A gente, né, tem um foco muito grande na questão de software. Então, tudo isso que envolve um pouco mais de hardware, a gente tenta e que de uma forma ou de outra vai alimentar o nosso sistema com alguma informação ou vai depender do nosso sistema para trabalhar, a gente tenta buscar esse processo de integração. Então, hoje no Agro a gente tem, né, integração com as principais plataformas, assim, seja de equipamento, estação meteorológica, esse tipo de coisa. Então, a gente já tem também. Às vezes parte do próprio cliente, né? Do cliente trazer a necessidade. Trazer a necessidade, e aí ele ajuda a fazer essa ponte, né? Entre as duas empresas. Então, tem várias formas disso acontecer, assim. Sim. Então, a gente vem, sempre que possível, criando essas conexões, assim, essas integrações com essas plataformas para a gente poder ter, né, para que uma informação que nasceu aqui não tenha que ser digitada de novo no outro sistema que não tem aqui. Então, para automatizar ao máximo esse processo. Perfeito. Falando aí entrando um pouquinho mais nesse assunto, e a questão da conectividade? Você enxerga que ainda é um desafio? Enxergo que sim. Aí a gente está falando de conectividade mesmo, né, de ter sinal, né, no campo. Isso. Enxergo que sim, né, mesmo a gente tendo tido recentemente, né, essa evolução da questão do 5G e tudo mais, a gente ainda vê que a cobertura de sinal, né, no campo ela ainda é bastante deficitária. E aí tem o que a gente tem visto de evolução, né, algumas soluções que nasceram mais recentemente também, como uma Starlink, alguma coisa nesse sentido, que ajudam, né, que trazem um aumento ali de cobertura. A gente também faz questão, né, quando a gente vai desenvolver qualquer solução dessa que demande algum apontamento em campo, alguma coisa nesse sentido, que todas elas funcionem offline também. Ah, perfeito. Então, né, todo apontamento ele é feito, principalmente quando está usando um celular ou coisa do tipo, ele registra a localização. Então, assim, não é que a informação só não vai vir online, né? Mas todo o registro, tudo aquilo que é feito, aquele apontamento que é feito, ele é feito exatamente no local onde ele aconteceu. Mas aí quando, né, a pessoa retorna para uma área de cobertura, a informação sobe, vão estar lá, né, e vai estar lá que foi naquele lugar lá distante, mas ela só não subiu automaticamente, né? Não veio. Sim. Então tem essas duas frentes, né? A gente sempre que possível, né? Sempre que tem alguma questão mais de mobilidade, assim, faz questão de que tudo que a gente faça funcione offline também, mas ainda é um desafio, assim, do segmento. Tem melhorado, mas a gente enxerga que ainda tem bastante oportunidade, assim. Esse é um ponto muito importante do funcionamento offline, Sim. né? Que faz toda a diferença. Exato. Desculpa, Perfeito. Você ia fazer alguma pergunta? Te interrompi? Não, tranquila. Eu queria trazer um outro tema, mas Claro. Se você tiver... Não, pode ficar à vontade. A gente fala muito de inteligência artificial, né? Dentro dos nossos episódios. Eu queria entender um pouco mais sobre a aplicabilidade, né? Como que está sendo usada a inteligência artificial dentro das soluções de vocês, para usinas, para fazendas? Queria que você comentasse um pouco com a gente. Tá, a gente está num movimento bem grande, né, na TOTVS, para investir nas soluções de IA. O caminho que a gente resolveu seguir como companhia é muito na linha de criar agentes, né, então a gente não vai ser uma empresa que vai criar um novo modelo, né, um novo ChatGPT, um novo Gemini. A ideia é que a gente pegue essas tecnologias que já existem e construa agentes para atuar dentro das nossas soluções. Então, esse é o caminho que a gente está... Então, a gente já identificou diversas aplicabilidades, assim, dentro dessas soluções que a gente tem, né, que são mais complexas, assim. Então, a gente já identificou bastante potencial ali, né? A gente já vem investindo em construir algumas soluções nesse sentido. A gente já tem alguns assistentes, né, de IA que atuam em algumas soluções nossas, mas muito nessa linha de ajudar o usuário eu preciso fazer
tal processo aqui eu não sei. Aí ele consegue pedir ajuda para esse assistente vai buscar, né, um apoio ali para trazer para ele, ó, você tem que entrar na tela tal, tem que, como se fosse um agente de suporte, às vezes, que está ajudando ele ali a fazer isso. Ajuda ele também a criar alguns cenários, assim, algumas tarefas um pouco mais simplificadas. Isso já tem disponível. Tá. Isso já tem disponível em algumas soluções nossas. Mas essa linha do agente, ela vai um pouco mais, né? Assim, até a criação de agente autônomo, que ele mesmo já tome algumas, né, decisões ou que já crie algumas questões ali mais específicas, e a gente está nesse processo agora de investimento e desenvolvimento nessa linha também. O que eu acho muito interessante, assim, dos agentes é que eles podem... a gente consegue utilizar uma linguagem totalmente humanizada. Sim. Né? E isso também, imagino que dentro do agronegócio ainda mais, é um diferencial, assim, uma coisa muito expressiva, né? Uma novidade que vem muito para somar. Sim. Isso é importante, porque mesmo já existindo algumas soluções, né, mais nessa linha de chatbot no passado, essas coisas... Às vezes a pessoa não conseguia se comunicar com esse, né? Sim. Ele não entendia exatamente. E aí, com certeza, toda essa evolução que teve mais recente, né? De linguagem mais natural e tudo mais, tudo isso ajuda bastante a fazer essa tradução, entre aspas, a gente pode chamar assim, né? De entender melhor o que está sendo perguntado para trazer a resposta, né? Porque às vezes a pessoa achava até que não funcionava direito, porque ela não conseguia fazer a pergunta da maneira correta, que fosse, né, entendida ali pelo chatbot, mas agora acho que já evoluímos bastante nesse sentido, sim. A gente mesmo, às vezes, quando usa o chat GPT, coloca um prompt lá, ele entrega uma resposta que você fala, não é isso que eu perguntei. Então, é bem isso. Então, trazer essa linguagem mais humanizada, mais natural, é um diferencial muito grande, né? Sim. Legal. E, Fabrício, me conta o que você enxerga de tendências para os próximos anos. Imagino que os agentes, né, sejam... Eu acho que essa questão dos agentes, com certeza, quando a gente fala a parte de IA, né, eu acho que essa visão, essa questão dos agentes, ela com certeza é uma tendência. O uso da IA, né, com esse fim mais preditivo, né, porque eu acho que já faz anos que os equipamentos, que o agronegócio já vem gerando muito dado, né, assim... Você pega todas essas máquinas, né, de campo, elas já são super conectadas, elas já têm sensores, leitores e está gerando informação, está gerando uma série de dado, e eu acho que antes a gente não conseguia usar isso para converter de alguma forma que você pudesse tirar algum proveito dessa quantidade de dados. E acho que com IA agora isso muda muito, assim. Então você consegue ter, né, uma capacidade de processamento e velocidade para avaliar esses dados históricos e te trazer conclusões e te trazer sugestões que sejam, né, para realmente tomar uma decisão, né, baseada em dados. Eu acho que isso é uma tendência, com certeza, né, e muito nessa linha dos agentes. A questão da conectividade que a gente falou, né, cada vez mais eu acho que deve crescer essa questão e surgirem novas também alternativas ali, né, para que aumente a conectividade no campo. A questão da sustentabilidade não vai deixar de ser, né, nunca ali um ponto relevante ali, né, e importante. E essa questão da integração, né, das soluções, né, eu acho que a gente tem hoje cada vez mais, né, empresas nascendo para resolver algum tipo de dor ali específica, pontual, né? Tem, sei lá, a gente estava vendo um número que a gente tinha mapeado ali, tinha mais de 2.000 startups atuando no agro de alguma forma. O que é legal por um lado, mas que é um desafio para o outro, que é como você faz esses sistemas se conversarem também, né? Sim. Porque senão você acaba gerando uma série de controles paralelos, uma série de questões ali que o que era para ser uma solução virou uma dor de cabeça. Então, acho que cada vez mais a gente buscar, né, soluções integradas e que se complementem de alguma forma, mas que elas se falem, né, sem depender de ter algum processo ali para que isso aconteça.
vejo como também uma tendência necessária. Que a gente Você vem comentou trabalhando. do grande número de dados que o setor lida, então imagino que eles têm que conversar entre si, né? Exato. Você ter um dado desqualificado muito prejudica mais do que vai te ajudar, por isso Exato. é importante esse ponto, né? E essa questão por causa da questão de inteligência artificial, assim, a questão da preparação dos dados é o ponto primordial. Ali, se o dado não estiver organizado, não estiver, né, confiável, Não vale não nada. vale A nada, decisão né? também E a vai gente vê ser. muito isso hoje, né? Como a inteligência artificial tá na moda, assim, né? As empresas querendo, não, que eu quero fazer alguma coisa, quero implementar, mas você vai ver, ele tá fazendo o controle todo em Excel, no papel, mas ele quer ter Quer ter a inteligência artificial. Então a gente tem que, às vezes, dar alguns passos para trás, né? E organizar melhor ali a questão dos dados para depois a gente aplicar alguma coisa. Então acho que tem bastante coisa para fazer nesse sentido, ainda da digitalização. Acho que a IA, nesse sentido, ela ajuda a puxar, né, essa questão da digitalização também. A TOTVS tem muito ainda a contribuir com o setor. Com certeza. Estamos aqui para isso. Bom, me conta uma coisa, a gente está quase encaminhando aí para o final, mas como a TOTVS enxerga a participação em eventos de agro? A gente vê como muito importante, assim, né? Até a gente tinha uma presença um pouco mais discreta, assim, nesse sentido. A gente não participava de tantos eventos, mas nos últimos anos a gente tem investido bastante, né, nos eventos de segmento. Então, AgriShow, alguns eventos mais localizados que também no Sul, no Mato Grosso, a gente vem participando, né? Show Safra, esqueci um lá do Sul agora, mas que é grande também, que a gente participou nesse ano. O evento da Andave, né? Que tem uma conexão aí com esse trabalho todo que a gente está falando das revendas, a gente também teve esse ano. Então a gente tem investido bastante, a gente entende que ainda, né? O agro, ele tem muito esse perfil também, né? De público. Ele gosta de ir para os eventos para se atualizar. O olho no olho é importante. E esse olho no olho é super importante. Então, a gente entendeu e acredita muito que é importante a gente também estar participando disso e estar mostrando as soluções que a gente tem, né? Não só específicas para o agro, mas todo o portfólio ali que a TOTVS tem para poder ajudar. E estamos investindo cada vez mais. A gente vem essa nossa verba de marketing, a gente tem trabalhado para cada ano a gente crescer ela um pouquinho mais e poder estar participando de mais eventos e mais oportunidades, assim, de estar mostrando, né, para os clientes o que a gente faz e também está vendo, né, o que o mercado está fazendo, está trazendo. Sim. A gente também é uma troca nesse sentido. Bom, a Dama até comentou sobre essa importância de estar presente em feiras, porque a gente ouve muito aqui, né? O público do agro é um público difícil de acessar e é um público que valoriza essa proximidade, né? Esse olho no olho. Então, por isso que eu acredito que seja uma estratégia fundamental para vocês estarem presentes nesses eventos. Sim, não, com certeza. E outro ponto que a gente também, acho que é uma fortaleza da TOTVS, é o nosso modelo de distribuição, assim, né, dos produtos. Então, a gente tem unidades, né, comerciais ali no Brasil inteiro, muito, assim, muito capilarizado mesmo. Então, e nas regiões onde a gente tem um potencial maior ali, né, do agro mesmo, de mercado, a gente tem times mais específicos mesmo, né? Que você imagina que um vendedor da TOTVS, ele tem que conhecer desde o produto do RH até o produto do agro, mas passando pela saúde, pela hotelaria, pelo Todos supermercado, pela manufatura, pela logística. É impossível você, né, conseguir ter uma profundidade, né, tão grande em todos os segmentos. Então, para alguns segmentos, dependendo das regiões, a gente acaba tendo times mais vocacionados para isso. Então, isso ajuda muito também nesse sentido, né? Deles estarem próximos ali São times mais locais? São times locais. Nas regiões, né, onde o agro é mais forte, a gente tem times comerciais e na parte de serviços também, que a gente fala que são a parte de entrega,
específicos, equipes específicas para o agro. Então, eles conseguem falar a língua do produtor, eles têm um conhecimento não só da tecnologia, mas conhecimento do negócio, porque é tudo isso, é essa confiança que você precisa passar. Exato. E além do vizinho, que se o vizinho está usando, ele também vai perguntar para o vizinho ali, isso é muito importante. Então, a gente valoriza muito essa proximidade, sim. Vocês atendem clientes em todo o Brasil e tem algum case de cliente do internacional? Vocês pensam em expandir para o agronegócio? A gente já tem clientes hoje. A TOTVS, ela tem uma operação forte na América Latina, sim. Então, a gente tem cliente na Argentina, a gente tem cliente na Colômbia, já utilizando essas soluções também nossas aqui. De novo, né? Falando especificamente das soluções de agro. Se for as soluções do TOTVS como um todo, a gente tem cases aí praticamente no mundo todo. Mas essas soluções de bioenergia, de multicultivo, então a gente tem já clientes na América Latina, a gente tem cliente na África. Que bacana. Então a gente tem também algumas operações fora. A gente fica muito feliz quando entende que a nossa tecnologia ela é vitrine para o mundo todo. Né? E ver a atuação expressiva da TOTVS dentro do Brasil e também sendo exportada aí, né, no mundo afora. Isso é uma coisa que a gente fica muito satisfeito, né? Muito contente em ver acontecendo. Não, a gente tem a gente tinha um slogan nosso ali que é a TOTVS acredita no Brasil que faz, né? Sim. E agora a gente também falou o Brasil que faz com TOTVS. E acho que quando a gente fala de agro, não dá para ser mais, né? Não dá para. Acho que o agro ele é a prova viva desse slogan, assim, né? Que a gente acredita no Brasil que faz e o agro tem tudo a ver com isso, assim. Então é algo que a gente valoriza muito. Bom, a gente está encerrando aqui. Queria agradecer a sua participação, poder te conhecer um pouquinho mais do Fabrício, um pouquinho mais sobre a atuação da TOTVS no agro. Foi um prazer receber você aqui hoje. Prazer foi meu, muito obrigado. A gente que agradece, Fabrício. Bom, obrigada para você que nos acompanhou nesse episódio do AgroSummit Podcast. Acompanhe também nosso portal de notícias, tem muito conteúdo lá sobre a atuação da TOTVS dentro do agronegócio. Temos artigos muito bacanas, escritos inclusive pelo Fabrício. E é isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado.